Lula e disse que vai jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Portanto, um pronunciamento breve, de menos de 2 minutos. Essa fala, divide aí comigo, de Bolsonaro. Qual é a leitura que eu fiz da fala de Bolsonaro? Ontem, inclusive, na rádio, nós debatemos sobre esse tema. Destacar a demora de Bolsonaro, porque em todo um país sempre há, quando há o resultado da eleição, no mesmo dia ou no dia seguinte, há um pronunciamento de quem perdeu a eleição. Mas, graças a Deus, a fala de Bolsonaro foi uma fala equilibrada. Equilibrada no sentido de começar agradecendo aos quase 60 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram nele. Não dá nesse momento para você fazer um discurso inflamatório. Vocês viram lá o discurso do Lula, como foi o discurso lido dele quando recebeu o resultado? Foi um discurso pacificador. Um discurso ali pedindo a união, que vai governar para todos e tal. E Bolsonaro não foi diferente. Fez um discurso muito centrado, muito equilibrado. Começou agradecendo as pessoas. Disse que foi um processo que, na visão dele, teve falhas da justiça eleitoral. Ele fala sobre isso. Logo em seguida, numa postura muito coerente e responsável, Bolsonaro fala: olha, as manifestações são legítimas, que acontecem no Brasil. No entanto, não vamos praticar o erro de fechar a estrada. Porque, ora, a direita sempre reclamou disso. A direita cresceu muito combatendo os atos da esquerda. E se vai praticar o mesmo ato, que é um ato típico de um movimento da esquerda, que é o ato de fechar rodovias. E aí Bolsonaro pede a militância dele: vamos fazer protestos, no entanto, sem fechar rodovias. Logo em seguida ele diz: sempre me acusaram de ser um antidemocrata. Quero dizer a vocês que vou seguir a Constituição. Logo em seguida destaca o crescimento da direita, porque na verdade a gente precisa dizer, Bolsonaro resgatou a direita de verdade no país. Bolsonaro conseguiu ali dividir o país que predominantemente era petista, um país de esquerda, das 2 vitórias de Lula e das 2 vitórias de Dilma. E você tinha toda a eleição um candidato diferente que não criava raiz. Bolsonaro conseguiu ser um ponto fora da curva, quebrar o sistema, bater no sistema e criar a identidade própria dele. É um líder que tem que ser respeitado nesse país, Bolsonaro, pela postura dele, pela coragem dele de bater no sistema e criar uma corrente de apoiadores. Então, assim,
Mesmo fora do cargo, o Bolsonaro, ele vai sim conseguir fazer oposição e tem todo um exército dele pronto e preparado para ir às ruas fazer oposição com ele. E ele conseguiu formar lideranças pelo país inteiro. Ministros, elegeu a maior bancada na Câmara e também no Senado Federal. Ministros, assessores ligados a ele com a pauta Bolsonaro conseguiram vitória durante o período das eleições. Logo em seguida, ele fala que vai continuar jogando dentro das 4 linhas da Constituição e fala Deus, pátria, família e logo em seguida se despede sem mais conversar com ninguém. Logo depois, Bolsonaro teve uma reunião com os ministros do STF. Essa é uma informação, inclusive, oficial. O ministro Edson Fachin conversou com a imprensa e disse, olha, nós estivemos reunidos com o Bolsonaro, ele disse que vai seguir o que diz a Constituição e que a eleição acabou e vai tocar o barco dele. Logo depois, o ministro Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, informou que já está dando início ao processo de transição conforme manda a lei. Já foi escalado o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, que é quem vai comandar toda a equipe de transição junto com o governo de Bolsonaro. Portanto, graças a Deus, as relações entre os poderes até então estão seguindo o que diz ali a Constituição. Aliados de Bolsonaro já preparam ali, já se preocupam com o futuro dele. Já estão ali vendo onde é que ele vai ficar morando, se fica em Brasília, se vai para o Rio de Janeiro. O PL, que é comandado por Valdemar da Costa Neto, já ofereceu a ele um cargo para comandar o partido, no sentido de um escritório de representação que tem lá em Brasília, com um salário, com a mansão que tem lá para ele morar. E ele está definindo aí onde é que vai ficar depois que deixar a presidência. Lembrando que ele tem uma aposentadoria por ser militar, do Exército, tem uma pensão também, ele tem uma pensão, que ele vive dessa pensão, assim como também tem direito a seguranças e assessores por se tratar de um ex-presidente da República. São 7h28, os manifestantes contrários ao resultado